gente. Boa noite. Boa noite, gente. Vixe, cadê a animação? Enfim, venho em nome da casa, em nome do Espaço Raízes do Brasil, agradecer a presença de todo mundo, agradecer por ter escolhido, né, esse espaço para o lançamento. Falar um pouquinho, né, de onde vocês estão. Aqui é o Raízes do Brasil, é um espaço do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, aqui no Rio de Janeiro. Essa foi a nossa primeira experiência a nível nacional, né? A gente agora está com mais outros 3 raízes e na construção de mais um, né? Em Sergipe, em Salvador, no Piauí e agora construindo, né? Em Santa Catarina. E dizer que esse é um espaço que a gente utiliza para falar e para debater sobre alimentação saudável, é uma das principais pautas do movimento, que é a soberania alimentar, e tudo que faz com que, né, a gente se transforme em um povo soberano. Esse espaço, além de discutir, de falar sobre alimentação saudável, também é um espaço que a gente consegue dialogar através da comida, dialogar através das nossas parcerias sobre N temas, né? Aqui nesse espaço, aos sábados, a gente tem um café camponês, onde a gente consegue transformar toda a alimentação que vem dos camponeses da nossa base, do movimento, mas também de outros parceiros, de outros movimentos. Às quartas e aos sábados, a gente tem uma feirinha camponesa, com os alimentos agroecológicos e orgânicos. Também temos as cestas agroecológicas camponesas, que são vendidas através do site, e lá tem um pouquinho da história de cada agricultor que está por trás daquele alimento. Tem a história de onde vem. Eu sou de Sergipe, então aqui a gente também vende o arroz de Sergipe. Então a gente faz esse circuito, né, de cooperado dos alimentos, não só de perto, mas também de longe, de onde tem alimentos que a gente possa trazer para a cidade e discutir e debater sobre a importância da alimentação saudável, sobre a importância de ter espaço como esse, que não só debate, mas também que consegue trazer outras pessoas que também dialogam com a nossa pauta, que também quer construir um mundo melhor para nós, mas também para as futuras gerações. Então, no mais, agradecer. O Juliano já falou, né, que aqui o bar está aberto, quem quiser petiscar, tomar uma cervejinha. Produção também do nosso companheiro, tem cerveja de milho agroecológico, quem quiser experimentar hoje é o dia. Mas, enfim, agradecer novamente, aproveitem o espaço, aproveitem, essa casa não é minha, não é dele, essa casa é nossa, está aqui aberta e vão para o lançamento tão esperado. Muito obrigado. Boa noite, gente. Meu nome é Juliano Fiore e, na minha função de diretor do Instituto Alameda, eu gostaria de começar agradecendo todos e todas pela presença nesse evento de lançamento do livro 8 de janeiro, A Rebelião dos Manés, ou Esquerda e Direita nos Espelhos de Brasília, de Pedro Fiore Arantes, Maria Luísa Menezes e Fernando Frias. Este evento, para falar sobre o livro e a partir do livro, faz parte de uma série de eventos organizados pelo ECO, que é o Espaço Comum de Organizações, que é fruto de uma parceria entre o Instituto Alameda e o Subconjunto de Prática Teórica. O ECO tem um espaço na Rua da Lapa, 107, se não me engano. Você pode encontrar mais informação sobre o ECO. Tem eventos mensais, tem enquetes militantes. Eu acho que o próximo enquete militante vai ser no dia 9 de julho. Quem quiser chegar, pode ir chegando. Gostaria também de agradecer os outros parceiros nesse evento, a editora Edra, o Raiz do Brasil e o MPA. Gostaria de agradecer o pessoal da Fotoguerrilha, né, o Vinícius e Lucas. Também pessoal do Bordados Militantes, que estão ali. Quem quiser ir ver o trabalho deles, por favor, cheguem lá atrás. Bom, o Instituto Alameda, para vocês terem um conhecimento do que fazemos, é um instituto que desenvolve pesquisas coletivas através de uma rede de intelectuais e ativistas que é internacional. A gente busca
conectar essa pesquisa coletiva com organizações políticas e sociais que estão na linha de frente de diferentes lutas. E o intuito que é, através dessa pesquisa conectada com as lutas sociais, a gente possa contribuir a respostas estratégicas à catástrofe. Mas quando falamos em catástrofe, não estamos falando somente nas crises cotidianas que a gente vê proliferando por aí, senão uma coisa maior, uma ameaça que já nos assombra desde o horizonte, uma ameaça que já se apresenta no nosso horizonte e que está cada vez mais presente no nosso consciente coletivo, na nossa imaginação coletiva política. Eu diria que estamos vivendo num tempo de catástrofe, mas isso não é uma afirmação empírica, necessariamente. Embora, claro, temos dados suficientes já para entender qual é o rumo em que estamos. Mas é um reconhecimento de que há uma imaginação nova, coletiva, política, até possivelmente um novo conceito de futuro que é catastrófico, que vê a única possibilidade no futuro sendo o colapso ecológico, sendo a guerra entre grandes potências, até guerra nuclear, ou mesmo sendo apenas a desintegração da base dos ideais modernos para estabelecer uma sociedade do trabalho com direitos e bem-estar. Parece ter tido uma confirmação desse tempo de catástrofe com a ampla aderência a uma política de expoliação, uma política de destruição na última década, aqui no Brasil, particularmente a partir de 2016. E me parece que tem sido essa aderência que deu as condições para a nova direita se transformar numa força realmente revolucionária. Hoje vamos discutir a invasão dos 3 poderes no 8 de janeiro do ano passado e vamos pensar se esse foi um evento crítico nesse processo revolucionário da nova direita, mesmo se poderia ser chamado como um momento climático desse processo revolucionário. O livro está disponível ali, tem um desconto de 50% para quem quiser ir comprar. Também tem informação sobre o Instituto Alameda, eu já disse, também tem informação lá sobre ECO, tem informação sobre as últimas publicações do Instituto Alameda. Eu já vou apresentar os debatedores, os autores e debatedores aqui, mas só falando um pouco sobre o formato de hoje. Não vamos ter apresentações formais, senão é um debate acadêmico, é para ser um debate interativo, portanto, é uma conversa, inicialmente entre nós da mesa, mas depois abrindo para a plateia participação de vocês. Então, por favor, se quiserem fazer perguntas e comentários, uma vez que abre para o debate, fiquem muito à vontade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer não somente o Raiz e o MPA, mas as pessoas que formam parte desse espaço aqui, o Beto, a Alice, a Cris, Jennifer, Andressa Araújo, Andressa Paiva, a Cristelei, Bob, Tia Doca, Elise e Bruno. Muito obrigado mesmo. E então eu vou apresentar primeiramente nossos autores. A autora Maria Luísa Menezes é graduanda em História da Arte da Unifesp. Ela é responsável pelo projeto Pinacoteca Digital Mauá e é curadora, entre outras exposições, da Pinacoteca de Mauá, 20 anos de arte, conexões e memória. O Pedro Fiore Arantes, outro autor, é arquiteto e urbanista. Ele é professor de História da Arte da Unifesp, é um dos coordenadores do Centro Sou Ciência e participa do coletivo Usina, que assessora projetos e obras de movimentos populares, é autor de livros sobre arquitetura nova e arquitetura na era digital financeira. Aqui, ao meu lado direito, é Miguel Lago, que é cientista político, já lecionou na Universidade de Colômbia, em Nova York, na Sciences Po, em Paris, e atualmente é vinculado à Escola de Saúde Pública T.H. Chan, da Universidade de Harvard. É cofundador das ONGs Meu Rio e Nossas, e ele agora dirige o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, IEPS, é autor e organizador de livros sobre democracia, populismo e saúde.
E, finalmente, o Rodrigo Nunes é filósofo e professor de teoria política e organização da Universidade de Essex, na Inglaterra. Já participou de campanhas, várias campanhas e iniciativas como militante e educador popular, inclusive as primeiras edições do Fórum Social Mundial. É autor, mais recentemente, dos livros Nem Vertical Nem Horizontal e Do Transe à Vestigem. A gente ia ter mais uma debatedora, que é a Carla Rodrigues, mas infelizmente teve uma urgência e não pode estar aqui conosco hoje. Então, para o debate, eu vou começar com uma pergunta a você, Maria Luísa. Para você explicar um pouco do que é o livro, de onde vem, eu gostaria de perguntar por que vocês decidiram escrever esse livro e qual foi o objetivo dele. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de tanta gente. Acho que também falar que temos algumas cadeiras aqui na frente livres, então se alguém quiser se dirigir mais para pertinho da gente, fica o convite. Obrigada pelas perguntas, Juliano. Bom, antes desse livro, nós produzimos um outro livro coletivamente. O professor Pedro, na Unifesp, no curso de História da Arte, iniciou uma matéria letiva sobre os estudos de guerras culturais, que foi uma matéria muito curiosa. Eu participei da primeira turma dessa matéria letiva, e junto com outros estudantes, nós fomos provocados, instigados a olhar para essa produção, para o avanço da extrema-direita no Brasil, a partir do ponto de vista cultural. Então, o livro ele faz uma análise estética e ele é parte do que a gente vem, então, produzindo coletivamente enquanto estudantes na universidade. Então, estudantes de graduação, estudantes também do mestrado. Produzimos, então, o primeiro livro chamado Guerras Culturais, em verde e amarelo, onde 16 artigos foram escritos pensando a memetização, pensando os pichulecos. No meu caso, eu fiz um artigo sobre uma artista bolsonarista. Então, nós estamos olhando para essa produção também no campo cultural e estético por parte do bolsonarismo da extrema-direita. Nós estávamos conversando há pouco, né, e, de fato, temos uma percepção na esquerda de que essa galera não produz cultura, mas eles produzem cultura ao modo deles, né, produzem estética ao modo deles. E, de certa forma, essa produção impacta muita gente. Enfim, o bolsonarismo, acho que todo mundo aqui percebe, né? Enfim, eles elegeram um presidente, né? Isso não é pouca coisa. E de que maneira que a produção e as escolhas estéticas contribuem para essa formação de imaginário e de avanço político. Então, surge daí, né? O professor Pedro nos convidou a ler Olavo de Carvalho, nos convidou a ler... fazer leituras... Eduardo Bolsonaro, exato. Assistir Brasil Paralelo. Então, nós mergulhamos, de fato, nessa produção de Macedo. Nós visitamos juntos o Templo de Salomão. Então, foi literalmente assim, uma imersão em processos. Sim, o Templo de Salomão de Edir Macedo, que fica ali próximo da região do Brás, em São Paulo, que é uma construção monumental. Enfim, me fugiu agora o que eles estão buscando ali, enfim, imitar, mas é uma imitação de muita coisa, e tem os cenários das novelas da Record estão todos lá presentes, então é muito cenográfico também o ambiente, e tem um museu dentro do templo, que é muito significativo, né, ter um museu nesse espaço, considerando o interesse deles em produzir e contar a própria história, né, e dentro do museu tem uma livraria que vende os livros do Edir Macedo. Então, nós parecíamos quatro, né? 4 anarquistas punk rock no meio do Templo de Salomão do Edir Macedo, a convite do Pedro. E, enfim, então foi esse processo da nossa matéria, né, de olhar mais a fundo essa produção que estava sendo feita. E quando acontece o 8 de janeiro, tem a provocativa também, a partir do professor Pedro, de como a gente vai olhar para essa situação. Vamos olhar para isso? Então, nós nos reunimos, eu, ele e o Fernando, para fazer uma análise
momento da coisa, né? Então, logo após ao 8 de janeiro, a gente se reúne e começa discussões, a pesquisar dentro dos grupos bolsonaristas, qual foi a circulação no YouTube, no TikTok, na rede social do Trump. Enfim, nós vamos fazendo essa investigação para entender essa repercussão, a organização, e acompanhamos os processos, tanto que o livro voltou da gráfica muitas vezes para ser complementado. Uma vez, para mim parecia mais vezes, mas essas idas e vindas de complementação do livro. E o objetivo, no fundo, ele é esse, né? A gente olhar para uma análise estética do bolsonarismo, uma análise da cultura, ao invés de considerá-los como pessoas que não produzem nesse campo, né? Então, acho que, no fundo, um certo erro da esquerda é de não considerar que essas pessoas também estão olhando para coisas que nós olhamos há muito mais tempo, produzimos de outras formas, mas eles também estão produzindo. Então, é um pouco nesse lugar que nós estamos convidando as pessoas a olhar para o 8 de janeiro. Muito obrigado, Maria Luísa. E a gente vai voltar para a análise estética depois. Mas, primeiro, gostaria de fazer uma pergunta ao Pedro. Há uma dificuldade de definir o que foi aquele evento, se foi uma revolta, uma rebelião, uma insurgência, uma insurreição, e vocês decidiram usar a palavra rebelião. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, e também quem são os manés e por que você define eles como manés. Bom, agradecer a Juliano, Alameda, Raízes do Brasil, Movimento dos Agricultores, por estarmos aqui agora fazendo esse lançamento debate no Rio e, evidentemente, aos nossos debatedores aqui, o Rodrigo Nunes, Miguel Lago e a Carla, que infelizmente não pôde estar, para discutirmos nesse momento, né, que se fala da anistia aos manés, né, anistia aos revoltosos do 8 de janeiro. Obviamente, um olho não está na anistia dos bagrinhos que fizeram a confusão lá, mas a anistia dos generais e a anistia do próprio Bolsonaro no limite, né? Então, e os fugitivos, né, que vocês têm acompanhado, são 200 fugitivos, 50 recapturados, 2 dezenas na Argentina pedindo asilo político para o Milei. Então, há uma movimentação, né? O 8 de janeiro continua nos pautar, nos assombrar, e a gente tem que entender o que é o enigma do 8 de janeiro, né? O nosso ponto de partida é olhar para o 8 de janeiro como um evento, no sentido do que os franceses falam de um événement, que é explicativo do Brasil que temos, né, hoje, desse Brasil estranho, né? Ele é um caleidoscópio em que é possível encontrar diversas possibilidades interpretativas, e a gente tenta fugir do lugar comum, de que teria sido apenas um ato golpista perpetrado por terroristas bolsonaristas, né? Então, essa foi a narrativa rapidamente assumida pelas instituições, pelo STF, pela mídia, pela própria esquerda institucionalizada, pelo, enfim, governo Lula. Depois, alguns foram recuando dessa narrativa mais chapada, revisando a categorização se eram terroristas, se o ato foi exatamente terrorismo ou não. Quem sabe o terrorismo foi só o que aconteceu com o George Washington, né, no 24 de dezembro, quando tentou explodir um caminhão no aeroporto de Brasília. Mas será que o acontecimento do 8 de janeiro é um ato terrorista, né? E aí, essa é a pergunta, e a gente começa com Bertolt Brecht, né? Quer dizer, a gente começa, na verdade, com os filmes do Adirley Queiroz, né, que simulam como alegoria ataques às sedes dos poderes em Brasília. E depois, o que é o imaginário de atacar Brasília, de atacar esses poderes, quando que isso já aconteceu, em que termos. Nada comparável com o 8 de janeiro, outros acontecimentos, apesar de a gente tratar também da rebelião dos sargentos, em 1963, que eles tomam Brasília por um dia, né? Mas a pergunta brechtiana é: vamos estranhar o 8 de janeiro, e nós, do campo progressista, da esquerda, muitos de nós da esquerda ainda anticapitalista, da esquerda que não se coloca apenas na posição de gestora da ordem e da disputa institucional, mas o que significa uma ação direta insurgente da direita naqueles termos, né, na tomada dos palácios de Brasília. Foi um teatro? Foi um teatro. Também a mobilização de várias metáforas teatrais ao longo da nossa análise é porque, de fato, houve uma encenação. Havia um acordo com as forças da repressão de que eles não seriam reprimidos
violentamente, porque se tivesse sido o movimento dos pequenos agricultores, o MST, o movimento sem teto, os povos indígenas, o movimento estudantil, teriam apanhado violentamente de cara, e é óbvio que não teriam feito tudo aquela bagunça e quebra-quebra que fizeram. Então havia uma espécie de rebelião consentida, né? Por que a gente vai usar depois rebelião, e depois eu vou explicar por que manés, já que nós estamos aqui na capital dos malandros e dos manés. Nada melhor do que os cariocas para entender essa definição, mesmo porque quem os chamou inicialmente de manés foi um ministro do Supremo que é carioca, o Barroso, né? E, por exemplo, o debate em Santa Catarina falando, mas vocês estão falando dos moradores da ilha, né? Florianópolis, que também se chamam de manés, manezinhos, né? Não, são os manés à la carioca, né? Que nós estamos tratando nesse livro. Mas a ideia de que foi uma rebelião razoavelmente consentida, tudo bem, nós já tínhamos uma semana de governo Lula, supostamente já estavam sendo mudados os comandos, né, do GSI, do Ministério da Segurança, do alto comando das Forças Armadas, tinha, né, também uma mudança no governo do Distrito Federal, e justamente também nesse caráter ainda de que os poderes não tinham se plenamente instituído, que é uma oportunidade de acontecimento desse evento, né? E com a combinação, né, próprio Anderson Torres vai lá para Orlando, e ele deveria estar comandando a Polícia Militar do Distrito Federal, o Múcio e o general golpista da época, que também estava ali, eles estavam obviamente condescendendo com tudo que ia acontecer. E os revoltosos ali, né, os rebeldes, dessa direita rebelde, que é um tema nosso que a gente vai mostrando como a direita vai construindo a noção de rebeldia antissistema nas últimas décadas, e no Brasil especificamente de 2013 para cá, né? Esses rebeldes, eles fazem a estrepulia geral do quebra-quebra nos Três Palácios, sabendo que eles estavam produzindo o caos, era um caos premeditado, imaginando que haveria um segundo ato. Mas o segundo ato não se consuma. O segundo ato seria a chegada dos militares para pôr a ordem no coreto e tomarem a rédea da história e o comando da capital federal. Quando os militares chegam, e as cenas são incríveis, tanto porque foi uma insurgência, né, uma rebelião, depois a gente vai discutir um pouquinho a nomenclatura, muito televisionada. Na verdade, transmitida nos seus perfis, nas suas redes, né, por selfies e pequenos vídeos. E no meio do quebra-quebra, de repente, eles paravam, juntavam a turma, tiravam foto, iam quebrar um vidro. Não, para lá. É incrível, né? Numa das cenas do Palácio do Planalto, quando eles vão quebrar uma vidraça, alguém fala para parar, eles se afastam, uma pessoa se posiciona com a câmera e aí faz um sinal com a cabeça e eles vão e quebram, né? Então, eles estavam certos de que eles estavam filmando gloriosamente. A gente faz uma história, inclusive, da fotografia revolucionária, que é a história da fotografia, a história da revolução, no século XIX e XX, é uma história concomitante, né? A gente vai discutir isso a partir do livro do Michel Levy, Revoluções, e da exposição organizada pelo Didier Berman, Levantes, que foi, inclusive, montada aqui no Brasil também, circulou pelo mundo todo. Então, essa ideia da representação visual em ato, da tomada do poder pelos agentes revolucionários, eles estavam fazendo ao seu modo na era digital, dos perfis freneticamente produzindo conteúdo que depois ia ser o material de autoincriminação e que foi amplamente utilizado pelo STF nas condenações. Então, nesse momento, eles estavam num processo, né, depois a gente vai discutir se houve comando, não houve comando, espontâneo, não foi, por que fizeram já em janeiro com Lula, porque não fizeram antes, né? Mas eles estavam seguros de que haveria um desfecho nesse teatro do quebra-quebra, e uma das chaves que a gente encontrou pesquisando todas as trocas de comunicação, redes sociais, vendo outros pesquisadores que estavam também levantando isso naquele momento, uma frase do Olavo de Carvalho de alguns anos antes, o Olavo já tinha morrido há 1 ano, né? Negacionista que morreu de Covid, alguns anos antes ele tinha dado uma das chaves que eles depois memorizaram e que reproduziram várias vezes antes do 8 de janeiro, alguns dias antes. Produzam o caos que os militares virão e intervirão. Né? Essa era a chave, essa era o clique que estava na cabeça deles, que eles estavam ali para, como uma nuvem de gafanhotos, produzir o caos, né? Como moleques travessos, e que no segundo ato viriam os adultos, viria as Forças Armadas
tanto é que quando chegam os militares, sobretudo o próprio exército, não só a polícia, muitos deles começam a cantar, a rezar, a fazer continência, a agradecer, a louvar. Eles se ajoelham diante dos militares, esticam as bandeiras do Brasil que eles portavam nas costas, na frente dos militares, meio dizendo, passamos agora o bastão da história para vocês. E isso não acontece. Então, esse é um ponto também a discutir, porque que não se consuma essa rebelião. Tanto que alguns autores têm chamado de intentona, né? Que é uma tentativa de tomada do poder frustrada, né? Tem assim, uma longa nota de rodapé em que a gente avalia as possibilidades de nomenclatura, né? Como insurgência, revolução, rebelião, a própria intentona, né? E o que nós entendemos que talvez melhor atendesse ao acontecimento, e o acontecimento tem um histórico que vai desde o primeiro dia depois do segundo turno, que eles fecham as estradas, né? E começam a fazer ações pelo Brasil todo, que havia um processo de rebelião de uma parcela importante da extrema-direita que não queria aceitar o resultado nas urnas de forma alguma, né? Tanto que até hoje, nas pesquisas de opinião, 80% a 90% dos bolsonaristas consideram que foi fraudada, né, a eleição. E, então, é um processo de sucessão de ações rebeldes que vai culminar no 8 de janeiro. E uma série de desencontros, inclusive, entre eles, né? Entre a base radicalizada e o comando que fica indeciso, que racha. Alguns querem avançar, outros recuam, e tem aí várias questões que depois a gente pode discutir e avaliar isso. Para explicar rapidamente dos manés, para vocês é muito fácil explicar dos manés. Para as outras audiências ainda tem que contextualizar um pouco mais, mas vocês lembram, logo depois do segundo turno, Lula eleito, Barroso e alguns ministros estão em Nova York, nesses encontros aí, com empresários, com câmaras de comércio, uma coisa bem promíscua, que sempre precisa ser problematizada, inclusive. Estava na calçada, entrando no hotel, naquela porta giratória. Alguns segundos antes dele entrar na porta, ele é abordado na rua por um bolsonarista falando que a eleição tinha sido fajutada, que ele queria saber onde é que estava guardado o código-fonte, né? E aí o Barroso vira de costas rapidamente, de uma forma meio displicente, falou, perdeu, mané, não amola, né? Bem carioquês, né? E entrou naquela porta giratória, o cara não pôde nem seguir interpelando o ministro. Isso depois virou meme, virou vídeo, saiu no Jornal Nacional, em todos. Barroso virou por alguns dias o herói da esquerda e conseguiu falar o que queria falar para os bolsonaristas, que se sentiram humilhados no primeiro momento, né? Porque afinal, se eles são os manés, se os cidadãos de bem, se os patriotas, né, são os manés, os malandros são os que roubaram a eleição. Os malandros são os ministros do TSE, do STF, que estavam mancomunados com a bandidagem do PT, né? Então, eles foram assumindo a identidade de manés. Então, isso é um dos pontos iniciais do livro. Nós não estamos aqui para xingar ninguém de mané, porque ficou, enfim, tem uma parte da esquerda que continua chamando os bolsonaristas são os loucos, são os imbecis, são os idiotas. Não, nosso objetivo não é esse. É entender como é que eles assumiram a identidade de mané. Isso é um tema interessante, inclusive do ponto de vista antropológico e simbólico, porque eles passaram a colocar nas faixas de fronte dos acampamentos, dos quartéis, que eles eram os manés em rebelião contra os malandros do STF. A gente reproduz aqui um artigo da Jovem Pan, né, que fala a revolta dos manés na primavera brasileira. De fato, a estação era uma primavera, né, mas é uma referência, obviamente, à primavera de Praga, a primavera dos povos, a primavera árabe, a ideia de que a primavera é um momento de insurgência. Depois, nas trocas de comunicação entre eles, a gente reproduz alguns dos posts. Tem lá, rebelião dos manés, levante dos manés, os manés vão tomar o poder, etc, etc. Então, nós falamos, bom, é isso. E aí, no dia, quem se lembra, né, das imagens dos ataques, sobretudo o ataque ao STF, que foi o ataque mais violento, eles pegaram os extintores e com pó de extintor escreveram perdeu mané. Perdeu com L, inclusive, ficou perdeu mané. E Jesus no meio e tal. Então, tem uma grafia nas vidraças do STF muito revoltada, muito veemente, de que aquilo calou fundo, né, em relação aos bolsonaristas, né, que se achavam sendo os protagonistas da história nos últimos anos, que iam fazer a sucessão, enfim, a reeleição do Bolsonaro, que iam seguir no comando da história, que de repente tem uma virada brutal. E na escultura representando ali a justiça na frente do STF,
Uma moça também escreve perdeu o mané. Depois foi identificada, foi presa também. Então, essa obsessão deles de que os manés foram humilhados, ofendidos, roubados, mas que os manés estavam em luta contra os malandros, né? Contra Brasília, que é a capital de todas as pestes, a Brasília Gomorra, a Brasília Babilônia, que deveria ser derrubada. Então tem todo o messianismo que a gente também discute num dos capítulos em torno disso, e de que eles estariam ali enfrentando isso. Só para eu encerrar, desculpa, porque como era a primeira pergunta, eu sei que depois você vai rodar. Eu tinha que dar um briefing aqui do livro, minimamente. A gente vai fazendo um jogo de espelhos entre manés e malandros, esquerda e direita, esquerda radical, direita radical, esquerda institucional, ordem, desordem, né, rebeldia e conformismo, etc. Estamos dialogando com o texto clássico do Antônio Cândido, né, a dialética da malandragem. No nosso caso é a dialética do mané, né, mas a gente poupou o Antônio Cândido de ser relacionado com o 8 de janeiro, mas está por trás disso essas inversões e esses espelhamentos que a gente vai percorrendo ao longo do livro, de como a direita foi hackeando e foi usando táticas de luta, de agitação e propaganda, de mobilização, que eram próprias da esquerda por muito tempo, né, sobretudo na luta contra a ditadura e depois na redemocratização, como é que eles foram, de algum modo, aprendendo e fazendo o seu modo. Então, e como é que a esquerda, de outro lado, foi desaprendendo a lutar, foi aceitando o conformismo de gestora da pacificação social, né? Então, esse é um outro grande tema do livro, que não vou dar tempo de introduzir aqui, mas era só para entender que o Mané não é uma figura apenas carimbada no livro, mas é uma figura dinâmica que vai oscilando ao longo do livro o tempo inteiro. Então, Bolsonaro é, ao mesmo tempo, malandro e mané. O general Heleno, a gente vai chamá-lo de o rei dos malandros, né? Então, o bolsonarismo é essa combinação de mané e malandro o tempo inteiro e que nos interessa acompanhar essas viradas, né, oportunistas para um lado ou para o outro. Afinal, os manés fazerem o caos, de manés não tem nada. É uma malandragem para atrair os militares, né? Então, afinal, quem está fazendo quem de mané? Quem são os manés? E aí também fazemos uma discussão musical que passa por Bezerra da Silva, Chico Buarque, etc. Então, o filme é todo cercado por discussão de imagens, de cinema, de teatro, de música, e vamos percorrendo um debate cultural sobre esse evento que não é só político, também é um evento de grande poder imagético, simbólico. Obrigado, Pedro. Eu vou lançar mais uma pergunta para você, Maria Luísa, antes de abrir aqui para nossos outros debatedores. E me parece que o livro não está só fornecendo uma análise, uma contextualização de um momento, mas também está buscando contribuir a uma conceitualização do que é a nova direita e o bolsonarismo. Eu acho que essa ideia de espelhamento, de estranhamento também, eu acho que esses dois conceitos são muito centrais para entendermos melhor o que é bolsonarismo na sua manifestação no dia 8 de janeiro. Tem um estranhamento da esquerda que se olha no espelho e não se reconhece. A direita faz a mesma coisa quando se olha no espelho. Mas depois tem o espelhamento, uma memetização, que é da direita usando, assumindo, adotando modalidades mais associadas historicamente com a esquerda. Vocês citam o Olavo de Carvalho, que chamou o Gramsci de profeta da imbecilidade e depois, né, promoveu a ideia de que realmente a direita deveria adotar uma abordagem gramsciana e de guerra cultural. Guerra cultural, um tema que vocês já trabalharam juntos no livro, nós já escrevemos sobre guerra cultural. Então, eu gostaria, Maria Luísa, que você respondesse a uma pergunta que vocês mesmos fazem no livro, que é: o que está invertido no espelho político e ativista da esquerda e direita? Bom, sobre as inversões, acho que primeiro o convite ao estranhamento, ele... O convite ao estranhamento, ele surge desse lugar justamente brechtiano de observar a situação e não acolhê-la somente pelo ponto dado e óbvio e posto e facilmente reconhecível. Então, essa primeira reação que se tem de entender como terrorista e como golpista, o que está por trás disso, né? Quais são as camadas
da coisa que nós não estamos entendendo quando olhamos para o óbvio. E o que o óbvio esconde? Eu acho que, no fundo, tem um pouco disso, né? Quando a gente diz que o óbvio precisa ser dito, às vezes o óbvio esconde coisas. Então, quando a gente olha e fala, não, é terrorista. Mas o que está por trás disso, né? E aí eu acho que vem esse lugar do espelho, que é justamente de entender que essa galera da direita estudou as práticas da esquerda. Então, a maneira como eles começam a se representar como a ideia que eles têm do que é um revolucionário, o uso de certas indumentárias, o uso, né, de respiradores, né, contra gás de pimenta, né, enfim. Então, essa ideia, eles começam a... Tanto que tem até nós colocamos no livro também um esquema de como deve se vestir o revolucionário. Né? Isso foi um esquema que circulou nas redes bolsonaristas. O revolucionário patriota, ele precisa também... e é importante esse ponto, né, do revolucionário patriota, porque ele precisa portar a bandeira. Né? Então, fazem uso, né, de um recurso... de que a bandeira nacional não pode ser atacada, então eles utilizam a bandeira nacional como um manto de proteção. Então, o revolucionário patriota precisa sempre portar a sua bandeira. É quase o mochileiro das galáxias, né, com a sua toalha, e no caso deles, com a sua bandeira. Então, esse é um ponto, por exemplo, desse estranhamento, né, que o Pedro comentou brevemente agora, né, mas de entender que as práticas da direita, né, a gente pode colocar um marco, a gente traz esse ponto também, de junho de 2013, começa a ser muito mais incisiva, eles começam a estar nas ruas, eles começam a ocupar as ruas, e nós, por outro lado, estamos indo cada vez menos para as ruas. Então, essas inversões começam a se passar, e esse é um convite, né, a olhar estranhamente para esse movimento e entendendo que esse é um processo de inversão, mas no livro nós passamos por outros recursos também. Então, entendendo que o imaginário de revolução que nós temos, que é um imaginário muito mais à esquerda, começa a ser apropriado por essa direita. Então, esse é um dos pontos desse processo de inversão. Nós trazemos algumas imagens, por exemplo, no período da Revolução Russa, uma ilustração que foi feita sobre o que seria o imaginário da Revolução, foi feita na época, enfim, no mesmo ano. Então, seriam revolucionários atacando os prédios, as imagens, e isso no contexto da Revolução Russa, mas em 2023 nós vemos isso por parte de uma direita brasileira efetuando esse mesmo ato, né? Então, essa seria uma das inversões que nós colocamos. O Pedro também citou agora há pouco a exposição Levantes, com curadoria do Didier Berman, curador, filósofo, feita na França, circulou o mundo, no Brasil foi exposta no Sesc Pinheiros, em 2017, que é uma exposição que traz diversas imagens que apontam para o imaginário do que seriam levantes, e essa gestualidade do levante, a visualidade do levante, que nós olhamos muito mais ligadas a grupos subalternizados, são gestos que nós vemos utilizados e apropriados pela direita, né? Então, as inversões estão pensando estética, pensando em visualidade, estão nesses pontos, principalmente, né? Olhar para essas inversões de práticas revolucionárias, mas também de práticas políticas, né? Quando nós observamos, por exemplo, a esquerda chamando de terroristas as práticas da direita, que é um termo que, historicamente, nós somos acusados, né, de efetuar práticas terroristas. E como que isso se dá quando a gente começa a apontar o outro como terrorista? Será que isso em algum momento se volta para a gente de novo? Né? E também é algo que nós apontamos no livro, né, como meses depois me desculpa, o MST foi reprimido também, enfim, em abril, né, do mesmo ano, e também acusados, né, de terrorismos, né, de práticas terroristas. Então, dentro de um governo que nós até então entendíamos mais à esquerda, nós tivemos esse termo sendo invertido mais uma vez. Então, o estranhamento e o pensamento das inversões dos espelhos se dão, né, um pouco nesses campos. Muito obrigado, Maria Luísa. Ainda no tema de espelhamento, Miguel,
Em maio de 2021, você escreveu um artigo publicado na Piauí, Batalhadores do Brasil, em que você ofereceu uma definição do Bolsonaro e do bolsonarismo que talvez seja dos mais impactantes, influentes e até chocantes, né? Você disse que o Bolsonaro era nada mais que a vanguarda da primeira verdadeira revolução brasileira. Ou seja, contrário a todas as expectativas de 200 anos de que seria uma revolução à esquerda que iria acontecer, eventualmente no Brasil acontece uma revolução que é de direita. E essa frase é até complementada no livro, quando vocês falam do bolsonarismo como a vanguarda da regressão, né? Que é, então, uma revolução regressiva, uma revolução até negativa. Então, eu gostaria de saber qual importância política e histórica você dá a esse jogo de espelhos, ou essa inversão, e também nesse processo revolucionário, como você o define, qual é a importância que você dá ao momento do 8 de janeiro? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E queria elogiar, sobretudo, Maria Luísa e Pedro pelo livraço que vocês escreveram. Eu acho que é o trabalho mais completo do 8 de janeiro e acho que essa abordagem estética, né, olhando tanto pelo cinema, como pela arte, como pelo urbanismo, para fazer essa análise é fundamental. E acho que a gente precisa muito entender o que é a produção cultural da extrema-direita para poder compreendê-la melhor e não ficar numa análise superficial de são apenas, como o Pedro citou, são apenas pessoas descompensadas, né? Eu acho que, enfim, antes de entrar no tema da Revolução, só queria pegar uma parte quando você fala dos manés, né? E acho que é muito curioso porque o termo mané usado como e transformado em sujeito político pelos manifestantes bolsonaristas me lembrou muito o que aconteceu na Argentina nos anos 40. Na Argentina, no século XIX inteiro, você tem um termo muito despectivo da elite argentina para se referir aos pobres argentinos, que eram chamados descamisados. E em 1945, no dia 17 de outubro, que é a grande data do peronismo, os descamisados tomam Buenos Aires inteiro para salvar e defender o general Perón, que depois viria a ser presidente da República Argentina. E a figura do descamisado é o grande sujeito político ao qual o discurso da Evita alude, aos quais, então, todo 17 de outubro, os grandes discursos da Evita são sempre aos descamisados, sempre, né? Todas as músicas, todo o imaginário peronista tem o descamisado, que originalmente é um termo que seria uma conotação negativa por parte da elite e que é transformado novamente em potência política e em sujeito, no fundo, afirmativo e não negativo, né? E eu acho que isso tem... sem querer comparar peronismo e bolsonarismo, que são duas coisas totalmente diferentes, mas acho que, pensando em espelhamentos, acho que também me lembrou muito isso na época que eu vi como eles reutilizaram o termo mané. Mas uma das coisas que eu acho mais extraordinárias do livro é exatamente o mundo de ponta cabeça, né, nesse sentido em que a esquerda, ou pelo menos a estética da esquerda, se assemelha cada vez mais a uma estética conservadora, o que nós associávamos, né, a um certo conservadorismo institucional, enfim, tecnocrático e daí por diante. E a direita, ao contrário, né, com uma estética mais subversiva, mais transgressiva, mais transgressora. E isso realmente está muito bem detalhado. Eu realmente recomendo a todo mundo o livro. E eu tenho uma opinião um pouco, respondendo a tua pergunta, Juliano, um pouco polêmica sobre o 8 de janeiro. Eu acho que eles ganharam, na verdade. Eu acho que é mais um passo na revolução que eles estão fazendo. Acho que é uma revolução lenta, mas eu acho que eles ganharam por duas razões. É claro que o golpe fracassou, mas eu não sei se o golpe era o principal objetivo ali. É claro que havia essa expectativa, como vocês detalham muito bem no livro, de que, por parte dessas pessoas, de que haveria uma intervenção militar, que os militares chegariam ali para, né, os adultos chegariam para colocar a ordem e tomar o poder.
Mas eu acho que tem um elemento fundamental do 8 de janeiro, que é como é que ele permite quando a gente pensa na engrenagem de mobilização bolsonarista, o 8 de janeiro era fundamental, ele era inevitável, né? Então o problema de uma engrenagem que está constantemente mobilizando é que ela precisa ter oportunidades de ação para a mobilização. E a partir do momento que você tem uma derrota eleitoral, que você grita fraude, mas o seu líder fica 2 meses quieto, foge para Orlando, né? Quer dizer, não tem... em algum momento ia ser necessário uma ação que pudesse catalisar essa energia. E 8 de janeiro acho que faz todo sentido, não só por todos os estímulos que os discursos bolsonaristas e de bolsonaristas durante 4 anos foram preparando, mas também como parte da engrenagem de mobilização. Então, acho que isso é muito importante, porque para manter essa, digamos assim, esse conjunto de pessoas, essa constituinte de pessoas, digamos assim, dos bolsonaristas, é necessário ter ações, é necessário ter dramas, é necessário ter história, é necessário ter heróis, é necessário ter mártires. Então, acho que, nesse sentido, é uma etapa fundamental. E o segundo elemento é que eu acho que, e acho que o imaginário da toma do poder, como vocês mostram muito bem, né? Quer dizer, então, você bebe dessa estética, né? Então você está querendo tomar simbolicamente o poder, apesar da derrota, e você então você mimetiza aquilo que sempre se construiu, né? Como as imagens, o que esteticamente a gente entende como tomada de poder, e ao mesmo tempo acho que você cria esses mártires, esses heróis, através dos seus perfis. Então, eles constantemente estão se filmando. Enfim, tudo isso está coberto no livro. O segundo é que eu acho que... segundo elemento que acho que iria nessa minha hipótese de que foi vitorioso e não fracassou 8 de janeiro, tem um conceito em ciência política que você chama de janela de Overton, que é basicamente dizer aquilo que é aceito no debate público, tanto como gestos, como discurso, como atos. Então, aquilo que a gente aceita como, digamos assim, entre muitas aspas, como sendo civilizado, ou enfim, o que se aceita dentro da arena pública. E eu acho que, nesse caso, a violência, a depredação, se tornou algo aceito pela direita bolsonarista, muito embora você teve, claro, todos os institutos de pesquisa de opinião perguntando: você é contra ou a favor do 8 de janeiro? Todo mundo, obviamente, dizia que era contra, né? Mas essa não era a pergunta correta a se fazer. A pergunta correta a se fazer é: o 8 de janeiro te revolta tanto que você deixou de ser bolsonarista? Essa pergunta, e essa pergunta provavelmente teria tido exatamente espelhando o contrário. Acho muito pouca gente deixou de ser bolsonarista por causa do 8 de janeiro, muito embora, certamente, fica muito fácil para o entrevistador você falar: não, claro, eu condeno a violência, é muito feio, é muito... eu sou, né, eu me distingo desses baderneiros, ou quer que seja. Mas o ponto fundamental aqui é que, no final das contas, incrementou um nível de violência e de aceitação dentro dessa constituinte, que é absolutamente fundamental nesse passo. Mas eu já estou falando demais, então vou passar a palavra. Muito bem, Miguel. Bom, avançando um pouco, então, para pensar a partir do livro e sobre a natureza, ainda sobre a natureza da extrema-direita. Rodrigo, você sabe que, principalmente na anglofonia, nos últimos anos, houve um debate, às vezes até feroz, sobre se essa nova direita seria uma direita fascista ou não. Se existe fascismo, se dá para definir como fascista ou não. Houve um livro recente organizado por Daniel Steinmetz Jenkins, envolvendo vários textos clássicos sobre o fascismo e também algumas contribuições novas de intelectuais públicos, principalmente norte-americanos, que tratam com isso. Aqui teve um pouco menos, e muitas vezes essa palavra é usada de forma bastante vaga. Mas num texto que você escreve, com um título um tanto dialético, eu diria, que é Pequenos Fascismos, Grandes Negócios, Bolsonarismo como Empreendedorismo, você parece estar apontando
para continuidade e descontinuidade na definição do que é bolsonarismo e a nova direita. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia de bolsonarismo como empreendedorismo, mas voltando para o evento, o momento do 8 de janeiro. Isto é, está ficando cada vez mais clara a conexão entre fracções do capital e a capacidade insurrecional dos bolsonaristas naquele dia. Mas se fala muito menos sobre os efeitos de uma cultura empreendedora dentro do movimento bolsonarista para mobilizar, para radicalizar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, em primeiro lugar, obrigado a Juliano e Alameda todo mundo da equipe do Alameda, ou enfim, que está participando da cobertura do evento. Obrigado, Raízes. Obrigado, sobretudo, o Pedro e a Maria Luísa por ter escrito esse livro, que enfim, é uma contribuição muito importante, muito necessária para esse momento. Enfim, já fazia tempo que eu e o Pedro estávamos tentando marcar algum evento. Nas últimas semanas a gente conseguiu marcar 2, tomara que o outro aconteça também. É sempre bom reencontrar o Miguel e, né, muito obrigado a todos que vieram. Eu gostaria de pedir desculpas a vocês pelo fato de que, por conta da configuração da mesa, eu tenho que ficar de lado para a maioria de vocês para conseguir ficar de frente para a câmera. Depois vocês vão ver, vocês assistindo o vídeo, depois vocês vão notar que, inclusive, esse nem é o meu lado mais fotogênico. Eu sou mais bonito desse ângulo, mas, infelizmente, bom, foi o que tocou a nós, e especialmente a vocês, nesse momento. Motivo pelo qual eu peço desculpas por esse meu lado. Exato, o lado direito nunca é o mais bonito. Isso que importa. A posteridade me fará justiça. Enfim. Nossa, por onde eu começo? Bom, a questão do fascismo. Tem muitas coisas que a gente pode dizer sobre isso. Eu vou dizer apenas uma delas, que eu acho que é a que melhor atalha em direção ao núcleo da questão que o Juliano colocou, que é o seguinte: uma das coisas... enfim, eu vou dizer 2 coisas. Então, a primeira coisa me parece que tem 2 maneiras erradas de abordar essa discussão sobre se é ou não fascismo. São as mais comuns. A primeira é por uma espécie de razonamento, de razonamento, existe essa palavra? Enfim, puramente analógico. Você supõe que, né, tem uma lista de características que vêm que estavam dadas no fascismo histórico, e aí você pega essa lista, você compara aquilo que você está vendo com essa lista, e você diz se é fascismo ou não. Um dos problemas dessa lógica é que ninguém nunca explicou, bom, quantos traços em comum tem que ter, se tem traços que são mais importantes, etc. Vocês devem lembrar que já na eleição do Bolsonaro teve vários textos que seguiam essa lógica para dizer é fascismo, não é fascismo. Bom, enfim, essa me parece uma lógica extremamente improdutiva para essa discussão. A outra maneira que também me parece improdutiva é o uso de um conceito que me parece exageradamente filosófico de fascismo, que é um conceito que é tirado, por exemplo, do Deleuze do Guattari, ou do trabalho do Roberto Espósito, que é a ideia que é um conceito de fascismo que é calcado do nazismo, especificamente, né, do exemplo mais extremo, digamos, do fascismo histórico, e que pensa o fascismo justamente como uma coisa, né, o fascismo é o buraco negro, é uma ordem que não pode se institucionalizar, é uma coisa que é o Estado suicidário, na expressão do Paul Virilio, e assim por diante. Uma das discussões
entrando no primeiro, na primeira dessas abordagens, que é a abordagem analógica, uma das discussões que havia aqui no Brasil, e houve nos Estados Unidos também, logo da eleição do Trump, e houve aqui no Brasil logo da eleição do Bolsonaro, era: pode-se falar de fascismo na ausência de um movimento fascista, e por movimento fascista entendia-se um movimento nos moldes dos movimentos das décadas de 20 e 30 do século passado, né? Organizado de maneira paramilitar, como as SA, a SS, como os Camicenere, etc. E, bom, uma resposta que a gente pode dar a isso é: a gente entende que a cidade, hoje, é inteiramente diferente da cidade que existia na década de 20 e 30. A gente entende que a fábrica é inteiramente diferente. A gente entende que as relações de trabalho, as relações sociais são inteiramente diferentes. Por que diabos a forma de se organizar do fascismo não seria diferente? Então, eu não estou querendo entrar na discussão sobre se é ou não fascismo, essa discussão me interessa menos, mas o importante aqui, me parece, é a gente tentar entender qual é a forma característica de organização da extrema-direita hoje. E, bom, o nome do livro, o uso da palavra mané, é bastante útil nesse sentido, porque a palavra mané supõe malandro. E me parece que a forma característica de organização da extrema-direita, na maior parte dos países em que ela está em ascensão hoje, uma exceção importante sendo a Índia, onde você encontra, de fato, uma coisa que é muito mais próxima ao fascismo histórico das décadas de 20 e 30, é uma forma que usa o caminho de menor resistência hoje, que são as oportunidades de uso oferecidas pelas plataformas digitais, e que a gente poderia caracterizar como uma ecologia daquilo que eu proponho chamar de empreendedores políticos, né, influenciadores digitais, subcelebridades, etc., empreendedores políticos, no sentido de que justamente a atividade deles consiste numa transformação constante de capital midiático em capital econômico, em capital político, e uma coisa está sempre sendo transformada na outra, né, uma espécie de circulação constante desse capital. Ecologias de empreendedores políticos que em determinado momento, no momento justamente que cruzam a lógica da política institucional, particularmente da política eleitoral, começam a adquirir uma estrutura piramidal, e uma estrutura, né, porque você passa a ter cabeças mais facilmente identificáveis. Vamos lembrar que o Bolsonaro aparece no momento aparece para coroar 3 anos de ascensão da mobilização da extrema-direita, que não tinha nada a ver com o Bolsonaro até então. O Bolsonaro aparece no final desse processo, e aí se constitui, esse processo ganha uma identidade, ganha uma liderança política e ganha uma identidade coletiva. Nesse momento que ele adquire uma estrutura piramidal. Mas isso me parece que pode nos servir também para ler como chave de leitura, essa estrutura de organização nos serve como chave de leitura para o 8 de janeiro, no sentido que isso nos permite escapar a algumas oposições que me parecem falsas, como a questão sobre se foi uma rebelião ou uma tentativa de golpe, e se foi, né, que é uma coisa a qual o Pedro já aludiu, se havia comando ou se foi uma ação espontânea. Ora, se a gente está falando de ecologias que adquirem estruturas piramidais, a gente está falando de uma coisa que, ao mesmo tempo, tem uma estrutura de comando e tem uma ação espontânea, porque essa estrutura piramidal justamente significa que, por um lado, você tem um ponto do qual as linhas gerais de discurso e ação escorre, digamos, para baixo, de maneira gosmenta e desagradável, mas também, o tempo todo, né, coisas que estão sendo produzidas embaixo estão sendo filtradas em cima, retrabalhadas e jogadas de volta para a base. Então, você tem base e topo agindo
ao mesmo tempo. O que acontece no final de 2022 existe uma tentativa de golpe em curso. Essa tentativa de golpe não vê condições de prosperar. Ela consegue mobilizar as pessoas que serviriam como desculpa, mas ela não consegue mobilizar quem daria o golpe. E não consegue mobilizar quem daria o golpe, não porque, obviamente, os militares sejam bonzinhos, mas porque o governo americano já tinha sinalizado claramente, olha, não façam isso, a gente não vai apoiar, etc, etc. Mas aí entra, e no momento em que isso fica claro, o topo da pirâmide se retira. Porque nesse momento eles começam a pensar mais na sua sobrevivência política e pessoal do que na tentativa de golpe que já fracassou. O que acontece, então, você tem um extrato intermediário da pirâmide que segue naquela mobilização, como disse o Miguel, segue acumulando energia que precisa ser descarregada de alguma maneira. Essa descarga vai ser o 8 de janeiro, que é, ao mesmo tempo, a maior demonstração de força do bolsonarismo, de força social. A gente consegue mobilizar pessoas para fazer isso. A esquerda não consegue mobilizar pessoas para fazer isso. Sejamos sinceros, a esquerda hoje não conseguiria mobilizar pessoas para fazer isso. A gente consegue mobilizar pessoas para fazer isso, porém, ao mesmo tempo, é um sinal claro de fraqueza política. A gente não tem condições para dar um golpe. A gente consegue criar um clima de golpe, mas a gente não tem condições para dar um golpe. E nesse momento, os manés, que eram manés em relação aos malandros que seriam o STF, que seria o PT, etc., que teriam fraudado as eleições, etc., eles se tornam manés também em relação aos seus líderes, em relação àquelas pessoas que mobilizaram e organizaram o evento. Nesse sentido, também, a coisa sai da oposição de rebelião e tentativa de golpe. Várias pessoas que estavam ali esperavam um golpe. Elas efetivamente esperavam um golpe. Quem tinha condições de dar golpe sabia que aquilo não era um golpe. Eles apoiavam as ações. Eles claramente apoiaram as ações e não deixaram de apoiar as ações, mesmo depois da repercussão negativa. Mas eles não apoiavam o golpe. Obrigado, Rodrigo. Antes de voltar aos autores, eu vou lançar uma outra pergunta a Miguel ainda, porque Miguel tem um limite de tempo que é antes dos outros. Naquele mesmo artigo que eu citei, Batalhadores do Brasil, você fala que o bolsonarismo tem uma cosmovisão que conjuga premilenarismo e anarcocapitalismo. E pensando para além do Brasil, para esse debate sobre o fascismo, você já escreveu sobre a extrema-direita em outros lugares, tem experiência em outros países, Estados Unidos, França, Inglaterra, estudando essas formações políticas. Qual importância você daria à formação desse imaginário, não somente aqui no Brasil, mas à medida que tem semelhança fora do Brasil, para o jogo de espelhos do qual a gente falou antes? Como que foi que a Nova Direita conseguiu criar esse novo imaginário de uma forma que a esquerda parece não conseguir fazer? Obrigado. Eu acho que tem um elemento de criação de horizontes de expectativas, que é algo que eu acho que... E aí não acho que seja só a esquerda, acho que a direita clássica também já não tem mais, o centro não tem mais, Quer dizer, a extrema-direita parece ser a única que consegue entregar para os seus militantes um horizonte de expectativas ou uma ideia de futuro, Ainda que a ideia de futuro seja, a meu ver, tenebrosa, mas tem uma ideia de futuro, E eu acho que isso, a capacidade de sonhar, que é tão importante na política, inclusive para criar desejo, e desejo é fundamental para a mobilização, eu acho que o 8 de janeiro entra em algum lugar nisso, ainda que seja certamente traumático para eles como evento, mas acho que você tem os heróis, você tem os mártires, acho que tem toda uma simbologia de nós não tomamos o poder, mas nós quase tomamos o poder, quer dizer, isso que o Rodrigo está falando, é um efeito de demonstração, uma encenação.
E tem o elemento que está muito coberto pelo livro do messianismo, né? Então, quer dizer, como é que você amarra um discurso religioso, que não é um discurso religioso típico como a gente conhece na política, é a política como realização de um discurso teológico, né? Que é ainda mais, não é o uso da religião como uma mera estética. Eu vou referir, o Bolsonaro, que só sabe um versículo da Bíblia e sempre repete ele, ali é só ele falando o único versículo que ele aprendeu da Bíblia, que ele repete sempre, o tempo todo. Aquilo é só uma apropriação básica e típica que tem tanto na política. O Garotinho já fazia isso, milhões de pessoas já fizeram isso. Mas o ponto que eu acho que é como é que você então, tanto a referência que Pedro e Maria Luísa cobra no livro da queda de Babilônia, de Sodoma e Gomorra, então vários trechos, sobretudo do Velho Testamento, evidentemente, que é onde tem uma religiosidade talvez um pouco mais firme do que do Novo Testamento, e que agrada certamente mais eles, é mais profético. Então, tem uma questão de a interpretação do bolsonarismo sobre a pandemia é totalmente a partir do livro do Apocalipse. Então, eles são contra a máscara e contra a vacina, porque no livro do Apocalipse está escrito que, em algum momento, você será marcado com sinal, enfim, do dragão, da besta, obrigado, da besta, para poder circular, poder comercializar e daí por diante. Então, quer dizer, você tem uma leitura, né, aquilo que a direita clássica e a esquerda clássica olham, nossa, isso é irracionalidade, isso é negacionismo, obscurantismo, todas as palavras do iluminismo, na realidade é simplesmente ele está jogando outro jogo, né, que a gente nem entende, né? Então, isso acho que são elementos muito importantes e acho que isso é uma grande diferenciação da extrema-direita das Américas, estão pegando Argentina, Brasil, Estados Unidos, da europeia. A europeia está num processo que eu acho que é muito interessante, porque ela não é messiânica. Ela está se tornando institucional cada vez mais, né? Então, por exemplo, a França, que, enfim, a extrema-direita está às portas de chegar, de ganhar as eleições legislativas, e você vê o discurso da extrema-direita na França, é um discurso de partido clássico, né? Se tornou, a gente vai governar, a gente tem essas e essas propostas, e o que é muito interessante é que a extrema-direita francesa foi tão sofisticada que ela conseguiu se dividir em duas, né? Então você teve o Zemmour, que montou o seu próprio partido político para fazer guerra cultural. O Front National se retira basicamente da guerra cultural. Isso daí é para deixa essa galera mais radicalizada fazer guerra cultural. E você constrói um discurso que é um discurso populista no sentido do Laclau, não populista no sentido que aparece nos jornais, mas populista no sentido do Laclau, exatamente, dentro do Lefort, que é com a ideia de que você... a única coisa que o Front National mantém como coerente em relação à sua história é o racismo. Então, o racismo anti-imigrante, o discurso anti-imigrante, racismo e xenofobia são organizadores de todas as ideologias políticas. Então, o Front National não está querendo organizar só o eleitorado de extrema-direita clássico, ele quer organizar os progressistas, ele quer organizar as feministas, ele quer organizar absolutamente todos os setores, os liberais também. Então, ele quer, através do racismo como um significante nada vazio nesse caso, mas um pouco... Então, não, nós somos contra os árabes, porque os árabes tratam as mulheres de maneira totalmente absurda, então nós não queremos isso aqui, nós somos feministas. Metade das francesas acham que a Marine Le Pen é feminista. Ela se diz feminista. Então tem um trabalho muito bem feito e para os liberais você tem um argumento mais tecnocrático, a gente vai saber governar, às vezes parece até o Macron, o Tarcísio, exatamente. Para convencer, então você vai, mas sempre mantendo o racismo, né, como base organizadora de todos os discursos políticos. E vai ser interessante ver que essa extrema-direita super institucionalizada. E eu acho que não tem muito como dar certo dentro da lógica deles. Então, certamente vão chegar no poder, mas eu não vejo...
partir do momento que se institucionaliza, tem uma série de... É outro jogo que se joga, então tem que ver. Mas, então eu vejo essa diferença. Eu acho que o elemento mais messiânico, mais revolucionário está nas Américas mesmo. Acho que o Milei incorpora isso de maneira mais radical do que todos. O Bolsonaro também, o Trump à sua maneira também. Mas eu vejo uma diferença muito clara entre... Até porque as raízes da extrema-direita europeia... Aqui, enfim, se você pegar Estados Unidos, Argentina e Brasil, na Argentina menos, mas nos Estados Unidos e no Brasil é muito cristão, né? É um messianismo cristão, pentecostal. Na Europa, a extrema-direita ela é anticristã normalmente, né? Historicamente. As raízes intelectuais são profundamente anticristãs. Porque você vê que todos os pensadores que o Olavo de Carvalho adora, dos fascistas europeus, né? O Júlio Evola, o René Guénon, todos eles acreditam que o cristianismo é a base de todos os problemas. O cristianismo instaura uma igualdade entre as pessoas. Então você precisa, na realidade, recorrer aí são, digamos, as religiões pré-cristãs, né? Então, assim, isso é muito presente, sobretudo na direita francesa, né? Na Nouvelle Droite francesa, a nova direita alemã são profundamente anticristãs, né? Totalmente diferente dos Estados Unidos, do Brasil, da Argentina. A Argentina é um bicho distinto, né? Porque a gente tem o Papa, então é difícil ser cristão porque você está anti-Papa, então aí o Milei deu uma que virou judeu, enfim, porque foi a maneira que ele encontrou de ter algum messianismo religioso que não fosse exatamente cristão, porque diante de um país que é católico, com um Papa que é um opositor, você, evidentemente... E o Messi, mas o Messi é católico. Não, mas é difícil ser anticristão. É verdade. Eu não sei como é isso. Mas, enfim. Então, acho que o Maradona seria a razão, mas o Messi eu não sei se as pernas dele são movidas pelo Espírito Santo. Mas, enfim. Eu acho que é essencialmente isso, assim, como eu vejo essas grandes diferenças. Eu vou falar de uma maneira mais geral, um pouco até para além do livro, mas depois a Maria Luísa que se esmerou em pesquisar todos os evangélicos que estiveram no 8 de janeiro, quem pagou o ônibus, qual foi o pastor que levou, como é que eles rezaram dentro do Congresso e fizeram a limpeza, etc. Então aí a Maria Luísa conta um pouquinho mais dessa ida dos evangélicos para limpar Brasília como se fosse Sodoma e Gomorra, né? Talvez esse apocalíptico periférico, né, essa visão apocalíptica periférica, tenha a ver com o fato de que nós estamos em sociedades que estão na vanguarda da destruição de qualquer tecido social, de qualquer bem-estar social. Quer dizer, talvez os europeus estejam mais institucionalizados, porque assim, a vida é muito mais administrada e o papel do Estado, da garantia de direitos, apesar de, evidentemente, lá também fragilizados. Mas nós estamos aqui numa situação cada vez mais evidente de uma guerra de todos contra todos, né? Inclusive, você vai tratar num dos seus artigos do robesianismo bolsonarista. Quer dizer, a gente está diante de instituições e de políticas e de garantias de direitos que são precárias, que são frágeis e que o veículo principal, né, é o empreendedor, o sujeito de si mesmo, o self-made man, né, e sua família, como clãs mafiosos que tentam também produzir algum tipo de sobrevivência dos seus, né? Então, diante dessa situação de violência generalizada, e eles estão fazendo parte dessa violência, eles estão em guerra, eles estão armados, né? Hoje, basicamente, quem tem armas no Brasil são os bolsonaristas. Até uma questão para a gente discutir sobre isso, né? Porque talvez terminado esse ciclo, possamos estar entrando num outro que, além do quebra-quebra, possa haver realmente uma mobilização de armas, né? O malandro principal da história nossa aqui, que é o Heleno, mas são todos os comandantes, né? Mas sobretudo o Heleno, falando, não tem golpe, nem revolução, sem armas. Se as armas e os canhões e os tanques não apareceram na rua, não tem revolução, né? E eles estão armados até os dentes, né? Então, a quantidade de armas que foram vendidas nesses últimos anos. Então,
isso fortalece também todo o discurso de urgência e de iminência do colapso, da crise, da catástrofe, mesmo que eles sejam negacionistas climáticos, eles têm outro tipo de catástrofe, que é a catástrofe da vida cotidiana de um país extremamente violento, desigual, racista, pouco organizado do ponto de vista das garantias, né? Com encarceramento em massa. Então, nós estamos aqui, de algum modo, numa situação beirando o apocalipse. Então, por isso que eles se preparam para essa guerra apocalíptica, porque nós, na franja do capitalismo, ou nas fronteiras do capitalismo mais predatório, né, o capitalismo de garimpeiro, de desmatador, de contaminador, de todos os tipos de práticas mafiosas, milicianas, etc., etc., né? A ideia é de que nós estamos já numa guerra de todos contra todos, estamos nos armando, nosso núcleo básico é a família, algumas famílias se associam e formam clãs, esses clãs podem estar associados a estratégias de grandes negócios, inclusive internacionais, que pousam aqui. Então, essa experiência radical de um estado quase que de barbárie hobbesiana, né, que faz com que ser apocalíptico aqui é a pessoa que está no lugar certo, olhando o que estamos vivendo nas situações que estamos vivendo. Quer dizer, por isso que eles radicalizam, inclusive, enquanto a esquerda da ordem, a esquerda gestora, que se esmera nas tecnologias de gestão de pobreza, de pacificação social, etc., etc., está perdida diante do que acontece. E eles radicalizam e eles avançam nessa perspectiva apocalíptica periférica, porque nós somos dos espaços mais destrutivos do mundo, né? Então, a ideia da brasilianização do mundo, ou, enfim, outros países que também estão vivendo situações parecidas como a nossa, com guerra ou sem guerra, com tipos de enfrentamento. Temos uma guerra civil permanente dentro do Brasil, né? Então, não é difícil alguém que está lá na periferia, na sua comunidade, na sua igreja evangélica, ouvindo seu pastor, achar que está diante do juízo final, que está diante da ameaça, né? Ameaças múltiplas que cercam essa pessoa. E diante disso, o discurso do ódio, o discurso do pânico, o discurso do inimigo interno, do inimigo que deve ser eliminado, né, de quem é o eleito e quem é o enviado do diabo. Então, os maniqueísmos, as formas simplificadas de entendimento do mundo, para quem está em batalha de sobrevivência, né, uma batalha final pela sua própria existência, e para quem vão ser os eleitos por Deus, né, para a transição pós-apocalíptica e quais serão definitivamente levados ao inferno, faz muito sentido. Então, nesse sistema de explicações do mundo, de simbolizações do mundo, vive-se algo próximo ao apocalipse, e logo vamos lutar como guerreiros do apocalipse, né? É um pouco isso. Agora, mais especificamente do 8 de janeiro, a Maria Luísa conta o que descobrimos da ação deles lá dentro. Bom, acho que eu vou passar por algumas coisas. Me desculpem a minha voz nesse momento. Tive uma crise de rinite essa semana que não está me ajudando agora. Bom, acho que eu quero passar por algumas coisas, como pensando a partir da estética e do momento que a gente está, né, enfim, na nossa relação com as imagens, no momento onde as pessoas têm mais contato com imagem do que texto, e que antes disso só tinha tido uma dimensão de tanto contato com imagens na Idade Média, né? E é muito significativo, né, pensando nesse debate sobre messianismo, que as pessoas estejam tão relacionadas com imagens. Nós abrimos nosso celular, vemos nosso TikTok, enfim, tem um limite, né? O Twitter é um espaço muito interessante, né? O ex-Twitter, né? O atual X, pela quantidade de caracteres que você pode colocar, né? Então, é muito significativo de uma sociedade que se alimenta e se comunica por imagens.
E, nesse sentido, vem esse poder que a gente enfatiza no livro sobre a necessidade de olharmos para as imagens que foram produzidas para o 8 de janeiro e no próprio 8 de janeiro, né? E anterior a elas também. Então, tem alguns processos disso, né, pensando nas redes sociais, que é o alcance do bolsonarismo, o alcance da extrema-direita, quando você compara a quantidade de views em cada vídeo, né, de uma extrema-direita para os, sei lá, Rita Von Hunt e Brasil Paralelo, né? Em questão de views, enfim, é discrepante a diferença. Então, esse alcance que a produção de imagens deles tem, de conteúdo também. Nesse sentido, o 8 de janeiro ele é um marco fundamental, porque ele é um pico das produções de imaginário coletivo sobre uma extrema-direita revolucionária, né? Então, nesse sentido que ele é fundamental para uma análise visual da extrema-direita. E aí tem uma série de características, né, como uma simplificação, objetividade nas imagens. Eles criam imagens de si mesmos, então tem um desejo, né, de se constituir enquanto agente de uma certa história também. E aí, seguindo para um imaginário evangélico, a frase "tem que mudar isso aí", né, do Bolsonaro, ela é muito potente, porque eu tenho que mudar isso aí, falar de uma mudança que pode ser de qualquer coisa, né? Então, tem uma amplitude dessa mudança que ela é indefinida, e, ao mesmo tempo que ela é indefinida, ela pega tudo, né? Então, pegando a partir até do que o Pedro estava falando agora, é interessante entender qual que é o perfil dos evangélicos no Brasil, né? E o perfil dos evangélicos no Brasil é majoritariamente de mulheres negras, mães solo, em periferias, né? Então, quando a gente tem um presidente que ele cria um contexto que faz, enfim, ele junto com o Datena, né, junto com toda uma série de pessoas que estão investindo muito em consolidar uma sensação de terror constante, realmente a gente fica com medo de sair na rua, né? Enfim, então essas pessoas têm medo, né? E principalmente essas mulheres que veem seus filhos sendo ameaçados cotidianamente. Então, o desejo de que tem que mudar isso aí, não importa o que seja isso aí, ele toma as pessoas, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. E aí, pensando, né, esse processo que nós estamos falando agora, né, do como e por que isso acontece aqui, né? Acho que a periferia, no capitalismo, né, as periferias elas decantam os problemas. Saúde. As periferias elas decantam os problemas do mundo, né? Então a gente tem um acúmulo de coisas acontecendo aqui cotidianamente a todo instante, né? Acho que o Rio ele vira uma expressão fundamental de como isso acontece, mas nós vemos isso em Paraisópolis também, pensando em São Paulo, né? Nós vemos isso na violência da polícia na Bahia, por exemplo. Então, o termômetro de como isso acontece aqui, ele justifica o medo das pessoas e a crença delas de que, e isso somado ao avanço dos evangélicos, cria de fato um contexto de a necessidade da purificação do país, né? No fundo é isso, né? O país ele precisa ser purificado, ele precisa ser renovado, e tem uma fé evangélica, e é importante esse ponto, né, da fé evangélica, porque retoma o Velho Testamento, que enfim, né? A gente pensa, né, o quanto esse lugar, né, a gente chama de Brasília Gomorra, né, que precisa ser purificada, porque ali então, até então tinha esse PT satânico, saúde, esse PT satânico, então são essas terras que estavam ali sendo utilizadas pelo demônio Lula, né? Então tem uma série de ícones que são levantados, né? E eu estou aqui me referindo especialmente a Lucy Mary Billiardi, que é uma artista bolsonarista. Acho que ela mora aqui no Rio, né? Inclusive, talvez você já tenha tomado banho né? Na Barra. Ela já tenha, enfim, cruzado com ela em algum lugar. Na véspera das eleições, ela republica, né, porque ela já tinha postado essa imagem, ela reposta uma imagem onde ela faz um retrato do Lula com expressões faciais muito marcadas, demonizadas, exato. Ele tem chifrinhos, né? Ele tem na frente assim uma garrafa de cachaça 51. No lugar
né, do biquinho normal de uma garrafa tem exatamente aquele biquinho de mamadeira, né, para retomar o imaginário das pessoas sobre a mamadeira de piroca, né, que nem é do período da eleição do Lula, né? Então ela reconecta as pessoas a um medo que foi instaurado na eleição do Haddad em 2018. Enfim, né, inclusive muitos eleitores do Haddad, os eleitores, né, do Partido dos Trabalhadores acreditavam que a mamadeira de piroca realmente existiu, 14% dos eleitores do Haddad acreditavam que realmente aconteceu. Então, retoma esse medo coletivo nas pessoas, a partir dessa imagem ela vinculando ao Lula, e retoma também uma prática fascista, que é as feições grotescas e repugnantes que se associavam na época do nazismo aos judeus. Ela utiliza essa prática para a caracterização do Lula na véspera das eleições. Então, tentando ativar nas pessoas esse imaginário de repulsa ao Partido dos Trabalhadores e ao Lula. E o 8 de janeiro ele tem uma função, dentro do imaginário evangélico, de ensaiar o que seria, então, a purificação desses lugares, né? Porque se até então era o PT e o governo Lula e esse Lula demônio, enfim, que estavam governando, então a gente precisa realmente limpar esses campos, limpar esses territórios, e é nesse sentido que eles atuam. Então, a gestualidade, né? Nós temos, as pessoas estavam orando dentro do Congresso. Isso não é pouca coisa, né? As pessoas realmente acreditavam que elas estavam ali fazendo um trabalho espiritual de transformação e de limpeza daqueles lugares, né, de unção daqueles espaços. Então, realmente, existe um imaginário e uma prática que não se desvincula mais, né? Então, entender o Velho Testamento como uma fonte para uma leitura política, né? É dessa maneira, né? Ler o Velho Testamento e entender uma aplicação contemporânea deles. Então, nós estamos, no fundo, até podemos questionar até a ideia de tempo, né? Porque tem uma galera que está lidando com o tempo considerando essas práticas escritas há muito tempo atrás. Enfim, é um pouco nesse sentido que a atuação dos evangélicos, né? Para além daquilo que nós vimos na mídia, né? Então, dos pastores, né? Que cooptaram seus fiéis, os ônibus que foram organizados por pastores, as pessoas que foram pagas para estar lá, né, a partir de suas igrejas, né, tem toda essa organização, e ali naquele momento, então, você vê pessoas com o rosto pintado, com as cores, né, então esse roubo, né, as pessoas estariam falando que a Madonna devolveu a bandeira do Brasil, né, enfim, né, o imperialismo está aí também, mas as pessoas estavam ali orando com as suas Bíblias para a limpeza do nosso país, né? Então, é nesse lugar que elas acreditam que a religião ela tem uma atuação política. Enfim, acho que é um pouco nesse sentido. Muitíssimo obrigado, Maria Luísa. Para as pessoas de esquerda, particularmente uma esquerda mais radical, que busca a superação da política como gestão, ou até mesmo a forma democrática burguesa, pode ter uma certa frustração, até melancolia, quando se olha para a direita, que se espelha nas velhas esquerdas, e achar, nossa, como eles são capazes, como eles são estrategistas, até os integrantes do movimento bolsonarista devem estar ali estrategizando o tempo todo. Aí vocês contam uma anedota que eu achei muito engraçada e mostra uma outra história. Vocês dizem: um bolsonarista detido se queixou durante a audiência de custódia, que foi preso contra sua vontade. O juiz esclareceu: não sei se o senhor sabe, mas é assim que a prisão funciona. Os últimos 2 parágrafos do livro, vocês fecham assim: que mundo estranho em que os reacionários são combativos e lutam por seus ideais, e os progressistas, na retaguarda, estão cada vez mais conformistas e passivos. Diante da iminência do fim do mundo, não há do apocalipse cristão, mas o apontado pela ciência e pelos povos indígenas, o que faremos? É preciso sair das cordas e da retranca, retomar a imaginação coletiva, a crítica radical,
e a tradição rebelde das esquerdas para alterar o curso da história. Gostaria de agradecer mais uma vez o pessoal aqui do Raízes, também pedir desculpas pelo atraso. Agradecer muitíssimo os amigos, companheiros do ECO que estavam aqui ajudando a organizar as coisas, Vitor, Rafael, Fernando e meu colega Gabriel, que está ali também. E, finalmente, agradecer aqui os participantes, os autores, Maria Luísa, Pedro, que vieram lá de São Paulo, e Rodrigo, que veio lá da Inglaterra só para este evento, né? Passagens pagas. E o Miguel pediu desculpa que teve que sair antes. Bom, e finalmente a vocês pela presença. Por favor, fiquem atentos a outros eventos organizados pelo ECO, através do ECO, e também as atividades do Alameda. E aqui no Raiz do Brasil, eu venho quase todo sábado tomar café da manhã com meu filho. É verdade. Eu recomendo muitíssimo, junto com o Caio. E um salve também para o pessoal do Alameda, dos pesquisadores que temos aqui, Felipe Eugênio, Caio Almendra e Stephanie Reis, que já saiu. Obrigado, gente. Até a próxima. Comprem o livro. E boa noite para vocês.